Pessoal, então o nosso debate de hoje é um debate que aborda o tema Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial é um tema ligado ao dia 1º de junho de 2020, ao dia de hoje, né? Só que ela não começou hoje, ela não é nova hoje, né? Ela é nova mais ou menos de uns 30 anos para cá, né? O que vai acontecer há 30 anos atrás que a nova substitui a velha? Vai acontecer o fim da Guerra Fria, né? Lá em 89, lá em 1991, certo? Então, você acompanhou uma música na outra aula, Fora da Ordem, que interpretada pelo Caetano Veloso, mas foi uma outra interpretação que eu passei para vocês juntamente com a letra. Então, a primeira provocação que vocês vão responder: o que te agrada na nova ordem mundial? O que te agrada? O que você percebe no mundo de hoje, pelo que a sua avó, a sua mãe, o seu pai, o seu avô relata do passado, que é algo agradável, né? O que te agrada? Pode abrir o microfone e falar. O que te agrada? O que é bom na nova ordem mundial? Né? O que está dentro da nova ordem mundial? Pode falar. Acho que não a total liberdade, mas a liberdade deu uma mudança de um tempo para cá, né? As pessoas estão tendo mais liberdade. Isso, a Yasmin avalia que hoje nós temos mais liberdade do que no passado. Liberdade para sair de casa, esse tipo de liberdade, ou o que mais, Yasmin? Não é a liberdade total, né? Porque a gente vê hoje muita opressão, muito tudo, mas de alguma forma a gente não está ainda naquela ditadura que era antes, né? Porque... Interessante. A repressão, né? Interessante. Isso. Né? Aliás, vou fazer uma outra provocação dentro dessa provocação. O que é legal na nova ordem mundial, né? É um desafio do mundo atual, sabe o quê, Yasmin e demais alunos aí? Equilibrar liberdade e segurança, né? Porque se você tem uma demais, você vai ter a outra de menos, né? Se você tem segurança demais, você está vivendo numa prisão. E se você tem liberdade demais, você corre o risco de ser inconsequente, né? Mas é só uma provocação, tá, Yasmin? Tá? Quem mais quer participar? Gostei da participação. Yasmin, pode falar. O que te agrada na nova ordem mundial? Evaldo, eu gosto muito de, não viver em certos países como a Coreia do Norte, que lá é muito fechado, né? Fechado. Aqui a gente tem muita democracia, muitas coisas que desrespeitam todo mundo, mas do mesmo jeito não é um a gente sistema... não sabe como que eles vivem lá. Não é o que a gente sabe é muito ruim. Não é um sistema perfeito a democracia, mas conforme diz o Churchill, né, o Sávio, ele só não é mais imperfeito do que os outros, né? Então ele é o menos imperfeito. É o que permite que o Sávio fale, né? Ao contrário, você citou muito bem a Coreia do Norte, que é um sistema político fechado, né? Boa observação, Sávio. Gostei, né? Me agrada também. Me agrada poder ter liberdade de expressão, né? Me agrada ouvir a Yasmin falar em liberdade, me agrada ouvir o Sávio falar em democracia. Me agrada muito, tá? Continua a pergunta. Tem uma outra provocação, mas essa vem depois, tá? Tem mais gente para falar, pode mais gente falar aí. Quem mais quer falar? Fala, Emanuel. Fala aí, Emily. Tá quietinha aí, por quê? Você quer falar mais um pouquinho, Yasmin? Pode falar. Você já abriu o microfone. Não, tá. Já falei, já. Já falou, já? Mais alguém, pessoal? Não tem mais nada que te agrada nessa nova ordem mundial? Tem mais nada?
Mais nada que te agrade? É difícil pensar em alguma mais coisa que te agrade no momento em que ficar em casa, que era algo desejável no período normal de aulas, virou algo até indesejável hoje, né? Tá? Porque vocês perceberam o quanto a rotina ela nos coloca numa situação que é difícil, né? Eu gostei da participação dos dois, mas é difícil você pensar em coisa que te agrade, né? É mais fácil você pensar no que desagrada. Ou como diz a música lá, alguma coisa está fora da ordem mundial, né? Fora da nova ordem mundial. E aí, a segunda provocação do debate é o que está fora da nova ordem mundial? O que você percebe que são elementos fora da nova ordem mundial? Porque quando a gente fala em ordem, a gente lembra em organização, né? Do mundo, nova ordem mundial. Mas o que está fora? O que atrapalha? Né? A palavra é de vocês. Quem já participou pode participar de novo, pessoal, porque é outra pergunta agora, é outra conversa. Qual que é a pergunta, Evaldo? O que você avalia, sabe, o que está fora da nova ordem mundial? O que você vê que não combina com uma nova ordem mundial, né? Que te atrapalha, né? A sua participação inicial era o que te ajuda. Agora é o que te atrapalha. Um elemento que você avalia que atrapalha. Acho que a desigualdade. A desigualdade é um elemento terrível e um elemento complicado de resolver, né? Porque eu acho que você colocou um tema, Yasmin, que daria para a gente fazer uma outra semana que vem só para falar da desigualdade, né? Da concentração de renda. Vou até anotar aqui a sua colocação, viu? Né? Vou aproveitar o que o Sávio falou, que ele considera bom, e vou colocar o que você considera ruim, a desigualdade. Nós vamos montar uma aula de novo com debates na semana que vem sobre isso. Só que vai ser uma aula um pouquinho diferente dessa de hoje. Essa aqui seria quase um teste, né? Ô, Sávio, você quer falar, Sávio? Pode falar. Eu estou pensando aqui. Está pensando? Ô, Laisa. Então, participa você, Laisa. Pergunta para todo mundo, pessoal. A Yasmin já participou, o Sábio já participou, mais gente pode participar. Eu estou pensando aqui também. Está pensando aqui também? Pode falar, não tem porque você está com medo de errar. Não, a humanidade errou muito, ela está errando agora durante a pandemia. Pode falar que nós não estamos errando, não. Fala, Vitória. Economia? Economia. O que na economia que te desagrada, Vitória? Deixa eu ver. O que desagrada na economia para você? O que te desagrada? Em que a economia atrapalha a sua vida? O que tem na economia que te atrapalha? Peraí, eu vou pensar. E aí, sabe? Eu acho que é a política. A política é o quê, sabe? O que da política que te desagrada? Tipo, não só... Vai falar, rapaz. O que te desagrada? As pessoas que estão na política, mesmo... Eu acho que são algumas pessoas muito ruins escolhidas. Pois é, mas... Algumas coisas que eu... É importante a sua observação, porque de certa forma, você falou o que não te agrada na democracia. Olha que interessante. Você falou que o que agrada é a democracia. E o que te desagrada são as pessoas que exercem cargos na política. Não é isso que eu entendi? Né?
Mas o que se desagrada nessas pessoas? Pode falar, não, aqui não tem. O que desagrada? Putz. Ou vamos mudar para você falar. O que você faria para mudar essa realidade? O Sávio é o eleitor, né, que ainda não é, mas já é cidadão, né, porque participa da vida em sociedade, já tem lá a noção dos seus direitos e deveres. Né? O que o Sávio colocaria para mudar isso? Né? O que seria? Eu tentaria acabar com a fome, com a desigualdade, igual a Yasmin falou. Essas coisas, né? É um dos maiores absurdos hoje, né? Você ter comida suficiente e ter gente passando fome, né? É cruel, né? Então quase... Vai falar, Sávio. Tem um filme aí da Netflix que chama O Poço. E você já conhece esse filme? Rapaz, eu vou falar para você, eu não tive coragem de ver ainda. Mas já li uns 2 textos sobre ele. Ainda estou com medo de ver ele, viu, Sávio? Vou reconhecer para você. Você já viu? Já. É tipo... Lá... São vários níveis. Aí a comida é feita no nível 0 e vai abaixando. Quem tá em cima come mais. Quem tá embaixo não come nada. Não come nada. E isso leva a situações de quê, Sávio? Eu não assisti o filme, estou te provocando. Situações de canibalismo, muita gente morre de fome. Desespero, né? Desespero. Algo que me agride muito, né? E eu acho que agride o Sávio também, é observar a gente procurando comida no lixo. Né? Porque ali, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas a sensação que eu tenho quando eu estou indo para o Humberto Sanches e eu encontro uma cena dessa, é a sensação mais ou menos do filme que eu não vi ainda, sabe? Né? De alguém procurando alguma coisa no lixo ali, é que eu estou no fundo do poço. A humanidade está no fundo do poço, sabe? E olha que sem pandemia, sem nada, ninguém está falando de pandemia, né? Estou falando só da questão da fome que você observou muito bem. Aliás, estou gostando muito da sua participação. A Vitória ficou me enrolando e não falou. Vem, Vitória. Fala aí, Vitória. Vitória? Fala, Vitória. A pergunta continua, pessoal. Vai ter mais uma provocação para a gente finalizar esse nosso primeiro debate, mas essa pergunta é uma pergunta, vamos dizer assim, um termo esquisito, tinhosa, né? Porque ela vai falar do que não te agrada. Né? Nós já vimos alguns elementos que não agradam, né? Então, eu queria escutar mais. O que mais não agrada? O que mais não agrada na economia que a Vitória colocou? Fala, Ana. O que não te agrada? O racismo? O racismo. O racismo dói, né, Ana Carolina? E está muito no momento, né? O momento do João Pedro, que morreu lá no Rio de Janeiro, o momento do Floyd lá, que morreu nos Estados Unidos de uma maneira assim, sabe? De novo, Sávio, o fundo do poço lá, hein? Ver um policial que a função dele é proteger a sociedade. Eliminar uma pessoa daquela forma, no século XXI, em qualquer momento seria horrível, mas no século XXI, né? Vi que a Vitória abriu aí, Vitória. Fala aí, Vitória. Daqui a pouco eu deixo você falar de novo, sabe? Fala, Vitória. Peraí. O coronavírus afetou muito a economia, né? Muito. Brasileira. O que da economia que está te atormentando, Vitória? A queda nas exportações. A queda nas exportações. Tá profunda aí, Vitória. Porque é verdade, né? A tendência é que eu venda menos, né? Porque para eu vender, eu tenho que ter alguém que compre. Né? E o outro lado do mundo não está comprando muito, né? Né? Vai comprar menos, o consumo vai cair. E você sabe que o consumo caiu, né? Você já percebeu isso, o impacto disso não precisa ir nas exportações só não, isso acontece aqui em São Lourenço. Né? A alta do dólar. Pois é. No começo da pandemia,
eu fiquei meio com medo de parar tudo assim mesmo, exportação e até mesmo de lugares menores, né? Tipo de cidade, estado para estado. É porque daí vem a fome, né? Bem. Vamos supor, se a comida do mercado acabasse, as pessoas iam ficar com fome. E, de alguma forma, isso está afetando os empregos que a gente vê. Tá? Tem muitos desempregados. E, de alguma forma, a criminalidade aumenta. Porque as pessoas, sem emprego, as pessoas querem comer, elas sentem fome. Então, elas optam em roubar, né? Invadir os lugares, assim. Então, acho que a criminalidade, nesse momento... É uma preocupação, né? É uma preocupação Isso. e você colocou o desemprego, né? Só que aí cabe algo, né, que eu acho, assim, a escola deu até um exemplo legal, né, no início da quarentena, e eu tenho observado aí em São Lourenço também, solidariedade, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, né, cada um na onde atua, nas igrejas que frequentam, né? Você procurar repartir o que você tem de mais, digamos assim, com quem tem de menos, né? Porque aí você resgata, sabe, a humanidade ela tem que aprender com a pandemia, né, com a pandemia, a ser mais solidária, sabe? A se preocupar mais com o outro, sabe? A gente estava vivendo muito isolado antes da pandemia, assim, isolado que eu digo assim, cada um por si, né? Vai na escola, dá a aula dele, vai embora para casa, né? Nós passamos a nos preocupar mais com os outros, né? A nos preocupar mais com um colega que nós sabemos que não está numa situação financeira legal, né? A família não está, né? Pode falar. Estava vendo no Jornal Nacional também a falta de peças para a indústria. Pois é. Né? Não há renovação de peça, até porque parte da indústria não está nem funcionando direito, né? Sábio, eu acho que você queria falar mais alguma coisa, Sábio. Não, eu que liguei o áudio sem querer aqui. Entendi. Ó, a última provocação, porque isso daí, se a gente for estender isso na parte de economia, não vamos ficar aí até amanhã, né? A Laísa quer falar, Laísa? Pode falar. Eu não sei se... Eu pensei, tipo, no respeito, por exemplo. Muitas falam, usem máscara no momento de agora. E muitos não respeitam e acabam prejudicando outras pessoas. Pois é, né? É algo que você vai ver aí com história, né? Aquela história do meu direito termina quando começa o do outro, né? E o meu dever também, né? Então, se é tido como uma forma de combater o Covid-19 o uso de máscaras, evidentemente que todo mundo deveria cooperar, né? Mas aí nós entramos em algo, Laísa, muito interessante que você observou, porque eu vejo que países estão saindo da pandemia mais rápido porque fizeram o que nós não estamos fazendo, né? Se protegeram mais. Não é proteger de ficar só em casa, não, tá? Eu estou citando um exemplo do Japão. O Japão respeitou as normas de saúde, né? Onde pode entrar, onde não pode, onde pode aglomerar, onde não pode. E com isso, a epidemia não atingiu tanto o Japão, coisa que tá feia aqui no Brasil, né? Tá, mas gostei da sua participação. A última provocação tem a ver com a tirinha da Mafalda. Ela deve durar... Se eu tiver que parar o debate, não fica triste, não, é porque tem um limite aqui de tempo, tá, pessoal? Tempo máximo são 40 minutos, né? Nós já passamos aí, estamos chegando a 30 minutos, então vai faltar uns 10 minutos só, mais ou menos. O que eu quero conversar com vocês agora? O que eu quero conversar com vocês agora é sobre as armas nucleares, quer dizer, tecnologia, né? Foi desenvolvida essa tecnologia no mundo, né? No mundo, principalmente nos Estados Unidos, depois União Soviética e tal, aí tem China, tem França, tem alguns países aí com armas nucleares, tá? Eliminar as armas nucleares, né? O que você observa? É possível? Eu coloquei essa pergunta lá, mas eu gostaria que vocês falassem. É possível? Né? E aí, só uma observação. É o tipo da pergunta marota
que vale o sim, vale o não e depende da justificativa. Eu posso tanto achar que o sim é legal quanto o não é legal. Depende do que você comentar depois do sim ou depois do não. Pode falar, Yasmin queria falar. Deixa a Yasmin, depois o Sábio fala. Eu acho que não, porque um dos grandes perigos são as usinas, né? As usinas que a gente tem, que a gente vê que quando dá algum erro nelas, contaminam e acabam. Que é impossível desativá-las, né? Para energia elétrica, sim. Mas para armas nucleares, né? É possível eliminar elas? Possível. E aí, Sábio? Eu acho que é possível sim, mas é difícil. Difícil, né? O que você vê aqui? Difícil por quê, Sábio? Por que... Acho que muitos países não iriam concordar. Se concordassem, algum dia iam burlar essa regra. Por que eles iriam burlar a regra? Qual que é a vantagem para eles de ter essas armas nucleares? O que você... Ameaça, eu acho. Ameaça. Você sabe, nós estamos rezando a mesma cartilha, sabe? Mas eu estou gostando de ver, né? Ameaça, né? Aliás, você gosta, pelo jeito que você gosta muito de história, de repente você joga até o War aí, né? Já jogou, né? Estratégia. Mas é uma estratégia de ameaçar. De ameaçar, você acha que eles vão usar essas armas, sabe? Eu acho que é mais como uma forma de poder. Né? Nós podemos achar uma outra palavra para justificar essa forma de poder, de eu ter armas e saber que eu não vou usar elas? Né? Como é que eu uso isso, será? Eu chamaria isso do quê? Tem várias palavras para isso, mas como é que eu chamaria esse poder? É um poder através do do medo, muito bem, do medo, do que mais? Da ameaça, né? Eu acho que a Vitória queria falar, Vitória? Queria falar? Não. Não queria? Né? Tá faltando mais gente falar aí. Tá faltando a Ana Carolina falar de novo. Né? Fala, Vitória. É possível eliminar as armas nucleares, Vitória? Sim. É possível. Como seria? Como que o ser humano faria para eliminar essas armas nucleares? Deixa eu ver. Eu também vejo que dá para justificar o possível, né? Mas como é que seria esse possível? O que eu teria que fazer para o possível acontecer? Todos os países entrarem em paz. Pois é. Entrar num acordo, né? Sim. Aliás, é esse tipo de acordo que eles vão ter que buscar agora com a pandemia, né? Porque vocês estão acompanhando aí, eu também, né? Essa questão da vacina, né? A hora que um conseguir, o melhor é que seja de maneira entrosada, parceira, né? Um consegue e passa para os outros, né? Porque senão vira o quê? Vira a estratégia de ganhar dinheiro em cima da desgraça dos outros, né? Porque aí um laboratório, por exemplo, tem a vacina e aí vai ganhar muito dinheiro em cima da dificuldade, né? Porque doença é dificuldade, doença é terrível, né? Agora, arma é também um tipo de doença, né? A arma nuclear, por exemplo, a destruição em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, todo ano eles param lá, ficam lá 3 minutos no dia 6 de agosto, para lembrar o que aconteceu na cidade de Hiroshima, no Japão, e Nagasaki, no Japão também. Né? Pessoal, a provocação foi boa. Eu acho que valeu a pena, mesmo não estando com tanta gente aqui, né? Essa nossa experiência inicial. Não há tempo mais de uma outra provocação, certo? Nós já fizemos 3 provocações. O que te agrada da nova ordem mundial,
o que não te agrada e, se é possível, o fim das armas nucleares. Tá? Gostei da participação. Não foi muita gente, mas você viu como é que funciona. Da próxima vez, quem não participou, se prepara para participar mais. Tá? E vamos continuar aí na nossa missão, né, de proporcionar a vocês uma proximidade maior durante esse tempo aí de pandemia. Tá certo? Como foi um debate muito produtivo, né, assim, com a participação muito boa de vocês, nós vamos colocar esse trem para o mundo, né, no YouTube, e depois eu vou colocar no grupo de vocês para que vocês tenham acesso, principalmente aqueles que não estão aqui. Tá certo? Gostei da participação. Vamos voltar lá para o grupo, só tem uma orientação para fazer, né, e depois seguiremos aí para quarta-feira. Tá joia? Abração aí para vocês. Tá bom. Até mais, gente.